sejam bem-vindos a mais um vídeo do Vitão Sem Limites. Tudo certinho? Como que vocês estão? Ótimo, ótimo, ótimo. Belezinha? Hoje e talvez muitos vídeos pra frente, sempre que eu lembrar de assuntos, vamos falar sobre... Eu passei em alguma coisa ou foi a placa que bateu na roda desse barulho? Depois do vídeo eu tenho que conferir. Mas eu estou a fim de começar a falar bastante sobre... Nossa, ali um estacionamento agora. Segurança no trânsito. Como guiar uma motoca grande nesse trânsito de São Paulo. E aí a gente tem, né, os riscos, que são o caminho mais apertado para ela, então ela para mais no trânsito, ela é mais visada. Compensação, ela tem mais potência, mas mais potência você tem que saber muito mais à frente do que você vai fazer, né? Você tem que pensar com muita antecedência qual é o caminho que vai tomar. Por exemplo, já tem que estar aqui prestando atenção que veículos estão aqui do meu lado na hora que de eu fazer a curva. Aqui, ó, por exemplo, esse carinha aí dessa motoquinha, ele pegou a curva e fez, cruzou na frente e voltou lá para fora, enquanto eu tentei manter uma linha imaginária, né? Se eu saio dando mão ali, eu pego ele de frente. Então aqui eu já tô pensando aqui, eu quero entrar lá para a direita. Que momento que eu começo a, né? Eu podia passar ali no meio do Honda, podia, mas daqui, ó, no meio é mais seguro. Aí eu já tenho que olhar esse up branco aqui. Será que ele vai entrar ou não vai? Né? Já vi aqui esse Fiesta sinalizando. Opa, vou entrar junto. Vou entrar um pouco mais aberto, que eu não sei se ele vai fazer aberto. Agora eu posso acelerar para evitar ser enquadrado. Mas Vitão, e se você for enquadrado pela polícia? Tem que parar e respeitar, ué. Eu não tô vendo nenhuma polícia aqui. Ah, mas pode ter aí as câmeras de segurança, né? Então, as câmeras de segurança até por enquanto não multam, né? Porque elas não são radares, né? Que elas têm que estar ativas o tempo todo. Isso talvez dificulte, eu não sei se há algum problema técnico, mas na hora que resolver, as câmeras de segurança vão multar também, tá? Mas aí a gente pensa, como que a gente faz com a motoca, né? A gente tem que andar bem, tem que andar ligado. Outra coisa aqui de segurança, né? Eu sempre indico a seta quando eu vou mudar de direção, né? Tipo, entrar numa viela, sei lá, entrar numa rua, alguma coisa assim. Raramente eu indico a seta na hora que eu mudo de faixa, né? Mas por que isso? Porque a moto é muito mais rápida, né? A moto, normalmente mudando de faixa, ela é muito mais rápida. Quando eu indico a seta mudando de faixa, quando eu tô lento, tô andando bem devagar junto, né? Onde eu provavelmente fecharia alguém, né? E para fechar, não é só entrar na frente, tem que entrar na frente sendo mais devagar, né? Que aí você considera que você fechou mesmo, né? Que você fechou a porta. Fora isso, você não fechou ninguém. Mas eu indico a seta, por exemplo, aqui, para mostrar pra turminha aqui atrás de mim. Eita, nós, não diminui a marcha aí. Tá certo? Por quê? Porque a moto fazendo aqui assim, ó,
pequeno slalom, né? Eu não mudei nem de faixa, mas, por exemplo, fui mudar literalmente de um corredor para o outro, aí eu indico a seta. Mas, porque eu tô muito devagar. Agora, numa velocidade com espaço, tipo agora, não é tão necessário, porque eu não vou dar susto em ninguém. Mas você tem que indicar a seta de qualquer forma, sim, mas a manobra é muito rápida. Entendeu? Se eu fosse indicar a seta, que é diferente do carro, que tem que encontrar um espaço para poder entrar direitinho, tem que avisar com antecedência, porque ele tá mais devagar, é uma outra história. Aqui, ó, é muito, sabe? Tô ali, tô aqui, tô ali, tô aqui. Então por isso que a seta é um pouco, não é que ela não é necessária, mas você consegue entender por que às vezes você indicar a seta demoraria para você navegar no trânsito, né? Navegar no trânsito por dentro dos carros, né? E aí quando tem um trânsito mais livre, é só dar a mão e você só vai, tanto para um lado quanto para o outro. Essa que é a ideia, né? Tá vendo esse sol? Imagina que a gente tá com ele de frente pra gente. A gente fica cego, né? Então o que tem que fazer? Baixar a cabeça e olhar um pouquinho pros cantos, né? Óbvio, para onde o sol atrapalhe menos a sua visão. De maneira que você esteja olhando de frente ao mesmo tempo, né? Ou melhor, de maneira que você esteja protegendo seu olho, ao mesmo tempo você consiga olhar para frente onde está indo, né? E olhando aqui no canto, normalmente, se o sol estiver à frente, né? Ou na direção que tiver o sol, você olha numa direção que ele não está, você fica numa situação melhor para enxergar a pista, né? Então, outra dica aí. Uma outra coisa que é uma estatística, mas quando você se ferra muito. Então por isso você tem que prever com muita antecedência o que você vai fazer. Eu tô olhando aqui o trânsito, eu já tô escolhendo qual é o caminho que eu vou fazer para eu não me ferrar, né? Se eu vou por aqui, como é que eu passo os carros e tal, né? Aí, ó, eu vi o cara da tracker indicando a seta, eu pensei, tem alguma coisa aí na frente, tem algum detalhe, tem que ter essa atenção também, porque senão, vai sair da frente, vou meter a mão, puf, no caminhão. Então tem que ter essa olhada, né? Tem que olhar isso com esse refino, né? O que em inglês eles chamam de awareness, né? Que é você tá alerta, né? Tá sempre assim, prestando atenção ao seu redor, né? Mesmo que você não fique olhando ao seu redor, mas você tá prestando atenção ao seu redor. Por exemplo, scooters como a PCX, elas não têm, ó, elas não tem isso aqui, ó, a puxada, né? Uma motinha de 150 também não tem. Tem um pouquinho mais, mas não tem, né? 250, 300 pra cima que tem, né? Claro, depende do motor, né? Tem motor aí que, pô, de 200, né? Vi ali a KTM, que você dá a mão, o bicho sai rasgando, né? E uma Max Scooter talvez também tenha, né? Porque ela tem bastante motor, potência. Então, por que eu tô falando isso? Ultrapassagem, aqui, ó, tem espaço, eu consigo ir. Se eu tivesse com a scooter, talvez eu não conseguisse. Tá certo que ali são dois carros, deles talvez não fosse fechar, mas
A gente nunca sabe, então tem que ter essa atenção, sentido aranha ligado, para ver se os caras vão fechar ou não. Storm 200. Uma motoquinha bonita. Que marca é? Normalmente motos que tem uma pegada mais esportiva, né? As Kawasaki, né? Nessa linha, na linha Street, Naked, né? E motores de alta cilindrada, elas têm uma pegada que, mesmo uma Versys, o punch dela é muito alto, né? Da 650, da 300, eles têm motor. Claro, né? Quanto maior o motor, mais potência, mais ele tem esse punch. Já as motinhas pequenas não tem. Então isso é perigoso no você querer dar a mão para fazer uma ultrapassagem. Você querer tipo, vou aproveitar a oportunidade, acelera para ultrapassar. Não tem, cara, não tem. Então essas motoquinhas pequenas tem que planejar mais ainda. Já essa aqui, eu dou a mão, filho, ou você vai para um lado ou vai para o outro. Valeu. Isso aí. O cara se ligou. Opa, muito bom. Ó, meio que eu senti ali, o cara quer passar pra cá, ó. Ele aproveitou o radar pra passar, o que não é uma coisa inteligente, tá? Ele deveria ter dado um espaço maior da motoca, da scooterzinha ali. Ele não fechou ninguém, não é isso que eu tô falando. É só uma questão de você ter espaço. Tá vendo o Janjão aí? Ele tá andando pouco, mas vem um pouquinho pra cá, eu tenho espaço, não tem ninguém aqui. Porque aquele carro ali, cara, uma viradinha, mesmo que não me atrapalhe muito, mas dá uma triscadinha em mim, é uma perna perdida, é um braço perdido, porque é muita massa. Aquilo aí vai parecer uma parede pra mim. E se pegar ali na roda, então, pô, fudeu. Né, que aquela roda tem aqueles parafusos grandes para fora, principalmente a roda da frente, cara, já era, não tem o que fazer. Então, para que passar tão perto, né? Óbvio, tem espaço aqui, dá para fazer bastante coisa, mas não precisa passar tão perto. Agora eu deveria ter indicado a seta e não indiquei, tá vendo? Porque o trânsito deu uma mega diminuída e eu queria mudar de faixa rapidamente, mas não prejudiquei ninguém, mas a seta seria boa ali, porque talvez eu tenha dado susto no carro da GM que estava logo atrás de mim. Aqui qual é o problema? Eu gostaria de estar lá, mas lá tem radar para ônibus, tipo, para saber se, né? Essa picape aqui, ela quer entrar à esquerda, a gente mete pra cá e pra cá. Pronto. Essa motoca aqui é muito grande, então se eu conseguir ali, vou chegar rápido ali no semáforo, eu vou fechar um retrovisor. Pronto. Aí já facilita, eu deixo um retrovisor aberto. Tem gente que fecha os dois, né? Mas com um já tá bom. Ainda mais que esses retrovisores aqui dessa motoca, ele é bem aberto, porque é ele que, por ele você vê qual que é a distância dos bauletes, né? A delimitação, e aí você sabe que aonde os retrovisores passam, os baúzinhos aqui laterais que são da própria moto passam, entendeu? Sem essa medida a gente não consegue saber.
carro da GM aqui à minha esquerda que passou, ele deu uma intençãozinha de ir pra lá e pra cá, talvez porque ele tenha visto isso aqui. Ó, viu que eu acelerei aí no caminhão? Não é pra fazer isso, mas essa motoca aqui, ela tem esse punch pra fazer. O buraco. Bom, é isso aí, galera. Cheguei aonde eu queria. Esse vídeo vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Forte abraço. Valeu.